Sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, prazer grande ter você aqui na nossa companhia. Minha gente, hoje é 24 de agosto de 2022, né? Um prazer grande ter você aqui conosco, sempre aí nos acompanhando, nos prestigiando, ligado em nossa programação. Meu amigo Marcelo Rosalino, abraço para você, meu irmão, seja muito bem-vindo. Minha gente, hoje aqui no programa Flávio Azevedo nós vamos falar de religião, né? E aí, para tratar desse tema, eu já recebi aqui pastores, já recebi padres, já recebi lideranças religiosas de várias matrizes religiosas, né? De várias, muitas fés que nós temos por aí. E hoje, para tratar desse tema, nós vamos conversar aqui com meu amigo Raimundo Ribeiro. Raimundo é Babalaorixá, acertei o nome, meu irmão? Isso. E é uma liderança eclesiástica, uma liderança religiosa, né? Dentro lá do candomblé. E aí nós vamos conversar aqui sobre as religiões de matriz afro, né? Que fazem parte aí da nossa, como diz o antropólogo Roberto da Mata, fazem parte dessa colcha de retalhos que é a cultura brasileira e uma série de influências, né, que nós temos a partir dos nossos queridíssimos povos ameríndios que aqui habitavam a nossa terra, né, por ocasião da chegada de Pedro Álvares Cabral, né, e aqui existia uma terra chamada Pindorama, não sei se você sabe disso, meu amigo, né, terra de Veracruz, de Santa Cruz. Isso aí foi depois que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui com as 3 caravelas, né? Mas existiam aqui povos ameríndios, né? E esta terra, que hoje se chama Brasil, se chamava Pindorama, que inclusive é a marca de um arroz que nós tínhamos antigamente, né? Depois que sumiu o arroz Pindorama, eu lembro de ver esse pacotinho de arroz lá em casa, lá que papai e mamãe comprava quando eu era moleque. Certamente uma homenagem ao nome do nosso território aqui, quando os portugueses por aqui aportaram. Território esse que deveria se estender até a Argentina, até o Chile, até Suriname, aquela parte toda ali para cima. Mas os espanhóis, né, e nós vemos sempre nos filmes aí nos filmes de navio, os espanhóis são sempre vilões, né, cara? Nesses filmes de navio, os ingleses são mocinhos, né? Nem sempre é assim, mas geralmente os espanhóis eram realmente mais exploradores e eles ficaram com as beiradas, né? A Argentina, o Paraguai, o Uruguai, mas deveria tudo ser uma língua só. Eu não sei como é que eles iam fazer para encaixar Messi na seleção brasileira, né? Se a Argentina pertencesse ao nosso país. Bom, gente, mas é isso, né? Tá tudo certo e estamos recebendo então Raimundo para conversarmos sobre esse tema. Deixa eu aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a galera do esporte de Tanguá e Rio Bonito. Na manhã de hoje eu acompanhei
a visita do ex-lateral direito, Léo Moura, em Tanguá. E agora à tarde ele está em Rio Bonito visitando lá o projeto Passaporte para o Esporte, é isso? Já eu atualizo aqui, né? Passaporte para alguma coisa, me fugiu aqui agora o nome. E o Léo Moura tirou foto com a galera, né, etc. E tal, lá na Praça da Juventude em Tanguá pela manhã. E até o jornalista foi tietado lá, cara, né? Tinha gente lá tietando o jornalista também. Tirei foto lá com algumas pessoas, né? Pô, o jornalista ali, cara, e tal, Flávio lá da rádio e tal. Tirei foto lá com a rapaziada também, né? Léo Moura ficou até bem enciumado. Que nada, gente, tô brincando com vocês. E agora, às 2 horas, ele estaria visitando o projeto Léo Moura, que é uma escolinha de futebol, né? Que acontece em Rio Bonito, no campo do Cruzeiro, lá no estádio Alfonso Gomes Martinez, né? Esse dia o cara falou comigo, mas o dono do jornal Folha da Terra dá nome ao estádio? Não, o do estádio é o nome do avô do dono do jornal Folha da Terra, que se chama Alfonso Gomes Martinez Neto, né? E o avô dele foi que deu aquelas terras ali para que o Cruzeiro, juntamente com algumas outras pessoas, isso aí há 60 anos atrás, né? Que o Cruzeiro fosse erguido ali, né? Através do seu patrimônio esportivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Alexandre Borges, boa tarde. Clarilene Constantino Raimundo, gente boa, tem meu respeito. Minha amiga Elizabeth Pereira, esposa do Tonho do Queijo. Aliás, Tonho do Queijo está hoje completando mais um ano de vida. Aproveito para mandar um beijo grande aqui, um abraço, parabéns, saúde, muitos anos de vida ao meu amigo Tonho do Queijo, que sempre nos recebe com muito carinho quando eu passo por lá sozinho, ou puxando a galera da trilha aí, das caminhadas por nossas serras, né? E um dos territórios que nós geralmente visitamos é a propriedade lá do meu amigo Tonho do Queijo. Está no tempo da jabuticaba e a minha amiga Elizabeth, que está nos acompanhando, faz um licor de jabuticaba que é top, né? Eu não uso bebida alcoólica, mas eu dou uma bicada lá no licor de jabuticaba dela, que realmente é muito bom. Tem alguns amigos da trilha que botam um dedo de licor de jabuticaba e completam o copo com 51. Fala, meu irmão, quer tomar cachaça, você bota logo 51 e manda ver, cara, né? Não é, Edgar? Então, um abraço aqui também para o meu amigo Leandro Rangel, abraço para o Raimundo Ribeiro, e ao futuro vereador de Boa Esperança, né? Rio Bonito. José Álvaro da Costa, boa tarde. Luciana Simão, boa tarde. E a galera vai passando aí. Meu amigo João Batista, grande abraço para você, sejam todos muito bem-vindos. Raimundo, prazer te receber aqui, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado aqui pela sua participação. Gente, 24 de agosto hoje é dia do artista. Um abraço aos nossos artistas. Vem aí, capitaneado pelo meu amigo Juca Goulart, um grande evento, aliás, 3 eventos importantes, né? O Festival Primavera. Acho que Raimundo vai estar inserido aí numa brincadeira dessa aí. Vai ter Fetaes, vai ter Festival de Teatro de Rio Bonito. Vai ter uma série de eventos importantes aí. O Juca esteve aqui no programa semana passada falando sobre isso. E hoje, dia do artista, um abraço a todos os artistas. Já recebeu o Raimundo aqui na condição de artista, de ativista político, de liderança, e uma série de outros personagens. Hoje é o líder religioso Raimundo Ribeiro. E Raimundo, prazer, meu irmão, recebê-lo aqui. E um prazer maior ainda abrir espaço para falarmos das religiões de matriz afro, né? Que ao longo do programa nós vamos falando sobre os preconceitos que cercam, a discriminação que cerca, etc. e tal. Mas, seu boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Boa tarde, Flávio, boa tarde os amigos aí na página no Facebook, ouvintes da rádio. Quero parabenizar a você, Flávio, primeiro pela essa introdução, que foi uma aula de história, né? E pelo convite, que é muito importante a gente falar de um assunto que muitas das vezes tentam nos silenciar. Pela cultura, pela tentar essa exclusividade, né? E que você dá esse espaço para a gente dar voz para quem tentam silenciar. Nós estamos aí nessa luta há 500 anos de resistência, de força, tanto é que eu estou aqui graças a toda essa resistência, essa luta, e falar um pouco do candomblé, que é uma religião que eu abracei há 26 anos, que é responsável de criar quem eu sou, como ser humano, a minha personalidade, o meu caráter. Agradeço muito ao candomblé, que fez de mim o que sou.
E é isso que eu tento passar para os meus filhos, é isso que eu tento falar para as pessoas, a religiosidade que é o candomblé. Estou aqui aberto para a gente conversar e principalmente para falar disso. Quando eu recebo aqui lideranças religiosas do meio evangélico, meio católico, eu começo falando sobre como se deu essa conversão, né? É o termo que eu uso no meio evangélico, que é a minha formação, né? Não sei como se dá na sua ramificação religiosa, né? E você está dizendo que há 26 anos, ou seja, você tem um pouco mais de 26, então nem sempre você esteve no candomblé, né? Como é que se deu isso, Raimundo? Você nasce em qual matriz religiosa e como que se deu esse contato? Conta isso pra gente. Então, como a maioria dos brasileiros, na década de 60... Você nasceu católico. Nasceu católico, né? Nessa década de 60 até 80, nasci a ser católico. E fui católico, e eu sempre fui um buscador. Eu sempre fui religioso. A religião sempre me bateu forte. Eu não fui um simples católico, eu ainda fui coroinha. Então, é mesmo, irmão? Sim. A coroinha. Foi a primeira, e olha só que coincidência, a primeira missa que eu ajudei foi lá na Conceição de Boa Esperança, naquela igreja lá. Isso nos 74, 70 e alguma coisa, eu não vou lembrar agora. Enfim. E pensei até ir para o seminário, mas aí aconteceu um fato que me afastou da igreja, que foi, hoje é muito falado isso, né, o assédio dos padres com os meninos. Eu sofri esse assédio. Isso eu teria 10 anos, 11 anos, isso fez com que eu me afastasse da Igreja Católica. Aí ainda em busca do meu autoconhecimento, que eu acho que a religião tem esse valor, tem essa importância de fazer com que você se autoconheça, se alimente e cresça. E eu sempre nessa busca, por várias questões, comecei a estudar a Bíblia com os Testemunhos de Jeová. Fiquei um ano e pouco, estudando a Bíblia, e cada vez mais me causavam mais questionamentos, menos respostas, menos convicções, e para mim era a simplicidade de que tudo é do diabo, que tudo é pecado, ou que você tem que fazer isso, senão isso nunca me bateu bem, e simultaneamente... Essa coisa forte do você vai para o inferno. Exatamente, nunca. Ou faz isso, ou você está condenado. Isso nunca caiu na minha... E simultaneamente eu conheci a Umbanda. Aí eu já estava com 15 anos, simultaneamente. Então foi um conflito, eu ia para a Umbanda, mas com os conceitos e ensinamentos dos Testemunhos de Jeová na cabeça. Eu estou aqui servindo o diabo, o que eu estou fazendo aqui? Até que chegou um momento onde eu tive o impacto de conhecer as entidades em mim. Isso com 15, 16 anos, 14, 15, e fiquei na Umbanda. Até 96, de 77, 78 até 96. Dura 10 anos aí, mais ou menos. Mas foi 20 e alguma coisa. 20. Certo. Eu abri uma casa de Umbanda, Nossa. Mas antes de abrir uma casa de Umbanda, eu já tive um encontro com o candomblé, que me assustou. Por preconceito, que isso é muito importante, quando a gente dá confiança ao preconceito, a gente não busca esclarecimentos. Por causa do preconceito, a gente deixa de conhecer o conceito, né? Deixa de conhecer o que é de verdade. Então, por puro preconceito, o meu primeiro contato no candomblé me assustou e eu não quis. Por várias razões que a gente vai falar aqui, como o sacrifício, que é muito questionado no mundo ocidental e cristão, principalmente no candomblé, que ninguém fala do sacrifício judaico, por exemplo, que existe. Mas no candomblé é questionado. Mas depois a gente vai falar. Deixa eu falar essa minha trajetória rápida. Aí, para fugir do candomblé, eu abri minha casa de Umbanda. Fiquei 7 dias com casa de Umbanda aberta. Foi um momento, isso tudo trabalhando com teatro, tudo simultâneo, viajando o Brasil, etc. E eu entro numa depressão profunda. Isso em 95, vindo de Brasília, entro numa depressão profunda. Aí que, de fato, eu conheço o candomblé e agradeço até hoje o meu babalorixá, que não se encontra mais em nós, que é o Antônio Carlos Silveira Campos, mais conhecido como Dialondê, o pessoal de Niterói e São Gonçalo conhece muito. Fui iniciado com ele, o termo é iniciado. Eu falei da palavra conversão, né? Porque o candomblé, ele não tem essa cultura de converter ninguém. A gente não vai bater de porta em porta, a gente não vai buscar almas para salvar, a gente não tem, me fugiu agora a palavra, mas a gente não tem essa cultura da evangelização, né, de
converter ninguém. A gente costuma dizer que o candomblé é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o candomblé. Então eu conheci o candomblé nesse momento que eu precisava de um renascimento, porque esse é o conceito maior para o iniciado do candomblé, o renascimento. É um momento que, isso eu falo muito aqui no meu livro, Ubuntu, que eu descrevo aqui, gente, todos os rituais que envolvem a iniciação, e quando a gente tem a necessidade dessa iniciação, a necessidade real é de renascer, é de deixar para trás, é do morrer e renascer, quase que literal. A gente morre e renasce. E eu renasci em 96, com a garra toda, nesses 26 anos. Claro que foi de muita luta, claro que não é um mundo de maravilhas, é um lugar como o candomblé é uma religião como outra qualquer, onde você vai ter decepções, onde eu aconselho muito as pessoas que procuram o candomblé, não criem muitas expectativas. No candomblé não existe o gênio da lâmpada, você não vai encontrar o gênio da lâmpada. Como não tem religião alguma. E alguma, né? Mas tem gente que, né? Enfim, então isso eu deixo muito claro, que isso vai criando decepções, as pessoas vão criando uma expectativa, quando que na verdade o candomblé é uma religião e culto à nossa ancestralidade divina e a nós. Cada ser humano é cultuado no candomblé para buscar o engrandecimento, as suas melhoras e fazer de você, ser capaz de você mesmo fazer o seu milagre. Porque o orixá mora em nós. Nós somos partículas de Deus, eu de Deus. Então é mais ou menos isso. Perfeito. Deixa eu interromper rapidamente nossa conversa aqui, só para dizer para os amigos, né? Aliás, boa tarde aqui para Malu Carvalho, né? Boa tarde, Raimundo Ribeiro, parabéns pelo dia de hoje. De Malu. Né? O meu amigo, boa tarde aqui para minha amiga Elizabeth Verna, boa tarde, Flávio, Linda. boa tarde, meu amigo Raimundo, né? Minha amiga de velhos tempos de Hospital das Vargas, né? O Marcelo Rosalino diz aqui, Raimundo é um grande artista, esse camarada é de tudo um pouco, né? E o Marcelo Rosalino me alertou aqui dizendo o seguinte, que existe uma discronicidade, eu não sei se existe esse termo, se não é um neologismo que eu estou criando aqui agora, né? E nós estamos falando num ritmo e o som está saindo em outro para você. Problemas na internet, gente, né? Pode ser o meu aqui, pode ser seu aí, né? Mas eu acho que é meu aqui, porque na hora que eu apertei o botão para começar a live ali, a internet deu uma queda e voltei. E aí quando acontece isso, geralmente eu fico com uns segundos de delay, e isso às vezes acontece também, né? Estou vendo aqui as luzes piscando, então se por acaso a gente sumir, é porque a Enel nos fez o serviço de deixar-nos aí sem energia, né? Mas vamos lá, vamos conversando. Obrigado, Marcelo, pela sua observação, mas é isso, como tivemos uma queda rapidinho aqui logo no início da live, então dá esse delay aí de alguns segundos que fica a diferença. É um negócio meio que diferente, estranho, né? Mas dá para a galera ouvir, quem está nos acompanhando pela internet, a nossa conversa aqui. Bom, então Raimundo fala sobre a sua iniciação no candomblé e você conta a história da Umbanda e conta a história do candomblé. E eu queria, Raimundo, que você fizesse para nós que somos leigos, né, eu que não conheço nada, ou quase nada das religiões de matriz afro, a grande diferença, né, porque assim como os evangélicos, né, eu falo como evangélico aqui, essa turma de crente é tudo colocado no mesmo pacote, e você tem os assembleianos, os batistas, os presbiterianos, né, etc., e por aí vai, né? Eu entendo que nas religiões de matriz afro também se coloca todo mundo no hall do macumbeiro, e está tudo certo, né? Ou está tudo errado, né? Como é que é isso, Raimundo? Qual é a grande diferença? Você que esteve em um lado, esteve no outro e tal, como que a gente classifica, divide aí a questão da Umbanda e do Candomblé? A Umbanda eu estudei na faculdade, que é uma religião brasileira, não é isso? Fundada em 1906, eu esqueci agora o nome do cidadão que fundou. Zé de Moraes. Isso aí. E o Candomblé, ela tem essa pegada um pouco mais... Foi em 1908. 1908, né? Por aí assim, é bem lá no início do século. Nasce, inclusive, no Rio de Janeiro, que com ramificações aqui em Niterói, São Gonçalo. Na matéria de cultura brasileira, a gente estuda isso na faculdade. E qual é a grande diferença, Raimundo? Então, conceitua para a gente as Eu acho legal isso. Primeiro eu quero dizer que eu sou entre milhares de babalorixás e alorixás, de uma religião que tem a sua diversidade. O que eu disser aqui
não é uma verdade absoluta. O que eu digo aqui é o que eu aprendi nesses 26 anos de candomblé, dentro da cultura da oralidade e do empirismo, acrescentando depois o estudo acadêmico, estudos, agregando valores para enriquecer o meu conhecimento e me ajudar no candomblé que eu pratico. Com isso eu quero dizer que não estou aqui sendo dono da verdade, nem o rei do candomblé, longe disso. Vou dizer das experiências vividas nesses 26 anos que me qualificam, me capacita a falar sobre o candomblé. Eu vou te falar isso, que de repente, quem é você? Claro, etc. Claro. Enfim, a Umbanda e o candomblé tem uma diferença crucial. Apesar de muitos misturarem, não só os leigos não, os próprios praticantes. É mesmo? Sim, que é um grande equívoco, que isso parece que o umbandista vê o candomblé como um upgrade da Umbanda, quando que não é. Eu vou pro candomblé, vou me iniciar, e minhas entidades da Umbanda vai ficar mais forte. Entendeu? Uhum. O meu Exu da Umbanda vai ficar mais forte. Nada a ver, que são dois rituais, dois cultos distintos. A diferença, uma delas, é que a Umbanda, que aí nós vamos falar de duas Umbandas, como também tem o candomblé, que a Umbanda oficial institucionou-se nessa data histórica. Porém, que os umbandistas raízes dizem que é a Umbanda do branco, que foi o branco que criou, que Zé de Moraes era branco, vindo do kardecismo, uma entidade, o Caboclo Sete Cruzilhadas, se eu não me engano, se revoltou dentro daquele ritual do kardecismo, que não era permitido ele falar e fazer o que ele queria, então essa entidade fundou a Umbanda. Porém, estudos mostram que a Umbanda vem desde 1600, com Calundum. Calundum também era um ritual, um culto vindo dos escravos de Banto, os Angola, que a gente chama, ali os primeiros escravos a chegarem. Então se misturou ali com os índios e criou esse culto. O famoso sincretismo religioso que nós estudamos. Né? Que aí veio o culto africano, veio o catolicismo. Sim. O Calundu tem muito do catolicismo, o Santo Antônio. A principal razão do sincretismo religioso era os negros fingirem que estavam adorando os santos católicos para não tomar chicotada do dono da... Mas o Calundu ainda vai mais além. Pega o conceito, a força dos santos e é misturado mesmo. O Calundu tem lá o altar. É um ecumenismo feito mesmo de maneira intencional. Isso. Então não é só para fugir, não. É também uma maneira de tentar juntar as forças. Que é o Calundu, que hoje percebe-se muita aproximação com a Umbanda de hoje. Esse Calundu de 1600 e tal. Agora me surgiu aqui uma pergunta. Eu lembro que quando, de repente, a pessoa estava meio mal-humorado, né? Papai falava assim, rapaz, fulano hoje está de Calundu. Porque o camarada estava meio aborrecido, meio chateado, cara amarrado, de tromba, né? Etc. E tal. E vem daí. Por quê? Por causa porque eles eram carrancudos mesmo. É mesmo. Né? Por causa dos índios, a coisa de receber e ficar entendeu? Então, isso tudo... Caramba! Então, daí surge... ou seria um protótipo do que seria a Umbanda. Perfeito. Que também se viu coisas de candomblé aí, que também dizem que o candomblé oficialmente foi institucionalizado em 1800 e alguma coisa, por aí nasceu na Casa Branca, etc. Porém, tem essa história toda desde o primeiro navio que chegou aqui no Brasil, com os bantos, que já trouxeram a sua cultura, a sua crença, e que foi se miscigenando com o povo Jeje, que veio o povo de Dahomey, e por último, o povo Queto, que é os urubanos, que foram os últimos a chegar aqui. Uma dos conceitos que nós estudamos na faculdade, quando eu estava na faculdade, a Umbanda também tem ali uma ideia de meio que naquela questão do preconceito, já entrando nesse tema, mas daqui a pouco esse assunto, né? Mas, tipo assim, o candomblé em si, como ele era muito praticado pelos mais pobres, mais humildes, pelos negros, os ricos e mais abastados da época, lá no início do século XX, até que, nessa época de 1906, 1908, né? Até queriam e gostavam e concordavam, acreditavam naquela parada, mas ficava com vergonha de se aproximar dali dos negros pobres, libertos da escravidão, né?
E aí cria-se então a Umbanda numa tentativa de, segundo lá o meu professor Jorge Sápia, branquear, né? A palavra que há essa vertente de pensamento. Tem alguma coisa disso o aí povo também. da Umbanda e o povo do movimento negro, raiz, que diz que Zélio de Moraes teve a intenção de embranquear a cultura, que tem lá os seus motivos. Se você Como for aconteceu buscar, com o samba também, né, em determinado momento, né? Aí vamos agora às diferenças. Sim. Né? O candomblé, o que se cultua... Aí a gente tem que falar da origem do candomblé para se mostrar as diferenças. Perfeito. A origem do candomblé começou aí, com essa miscigenação de várias etnias africanas, que quando a gente pensa em África, a África não é uma África. A África é um continente com várias várias países, etnias, né? Várias línguas, vários cultos, crenças, várias crenças. Então, no Brasil conseguiu miscigenar isso, condensar e criar o candomblé. Para eu explicar isso, teria que ter 5 horas de... Então, deixa eu condensar também a história. Tá certo. Então, condensou-se isso, se adequou, se adaptou, viu que seria bom para que... Lembrando que quem está criando isso são os negros escravizados. E com influências das crenças indígenas, do catolicismo, né? O candomblé nem tanto, ainda não. Que ele veio muito, porque eram muitas que eu digo, né? O povo banto. Então, o povo banto tinha Angola, Costa Marfim, Costa Verde, um monte de etnias, que por eles só já eram inimigos. Né? Então chegaram aqui, apesar de falar a mesma língua, mas várias tribos tinham rincha. E os ângulos banto cultuam os inquices, que são as forças da natureza. E dentro do candomblé também tem suas diferenças. Mas deixa eu falar rápido, senão a gente não conclui. E foi se misturando com o povo Jeje, que é o da Romé, e veio o povo Queto. Se misturou tudo ali que já havia. Só que o povo Queto tinha uma vantagem, eles já tinham a escrita, já estavam meio que elaborando, aí sim usou o secretismo, que foi... Já no final, não vou contar toda a história que vem desde lá de 1700 para chegar a 1800 e tal, com Yanassô para fundar o Axé Yanassô Oká da nação Queto, que aí veio Bamboxê, veio Bidicu, veio Acicá, que são oluôs, que eram do culto tradicional africano, para fundar isso aí. Então o candomblé tem na sua fonte, a sua matriz, o culto tradicional africano, porém, candomblé, como candomblé, você só vai encontrar no Brasil. O candomblé foi fundado no Brasil. Apesar da fonte, da língua, dos deuses, da cultura ser africana, mas o seu, se fosse assim, naturalidade brasileira. Sim. Entendeu? Foi criado igual aqui no Brasil, você não vai encontrar na África, em Cuba, em lugar nenhum. Se fosse nas artes marciais, nós diríamos que era a matriz brasileira mesmo, como acontece com o jiu-jitsu, por exemplo, que vem de influência oriental lá dos japoneses e chineses, mas chega aqui, recebe as influências. Todas e é criado. E respeitando as tradições. Perfeito. Os orixás, a língua, os toques, os rituais. A própria capoeira, que também vem com os negros, ela também acaba sendo uma manifestação brasileira também, mas que é aprendido com, chega ao Brasil através disso. Então é uma cultura afro-brasileira. Que eu acho que não vai dar tempo para a gente entrar nesse outro assunto, que é o culto de Ifá, que está se multiplicando aqui no Brasil, que está criando esse conflito, e eu gosto muito de falar isso. Candomblé é brasileiro. Como se cultua os orixás, você não vai encontrar na África, não vai encontrar em Cuba, é só aqui. Então, o que se cultua no candomblé com tudo isso? Cultua, primeiro, a ancestralidade. Ancestralidade consanguínea do candomblé, que quem são os meus ancestrais consanguíneos no candomblé? Esses negros. Esses pretos que fundaram o candomblé, que trazem essa história. Então, tem toda uma história. O candomblé tem sua história... O candomblé tem a sua história própria. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Então o candomblé tem a sua história com esse povo escravizado, que é minha ancestralidade. E a ancestralidade divina africana, que são os nossos orixás. E cultua a nós, o nosso ori, o nosso consciente e o nosso ser.
Então o candomblé cultua isso. Que isso é transferido para a natureza. Quem são os nossos orixás? Foram reis, rainhas, guerreiros que fizeram coisas extraordinárias e que se foram cultuados e tornaram-se orixás. E tem os orixás que já são orixás desde a formação do ser humano, da terra, etc. Então é isso que a gente cultua. Perfeito. E o que cultua na Umbanda? A Umbanda cultua entidades, espíritos, né, caboclo, preto velho, Exu, pombagira, orixás, não na forma do candomblé, mas são forças também da natureza, e principalmente entidades. A Umbanda tem um compromisso de evolução para a entidade, coisa que o candomblé não tem, porque o orixá já é evoluído, o orixá já é, né? O candomblé tem a preocupação de evoluir nós como seres humanos. Agora, o orixá não. O orixá é um auxílio para fazer você melhor. Na Umbanda não. Na Umbanda, além de tratar o ser humano para evoluir o ser humano, também tem evoluir as entidades, principalmente Exu, pombagiras, que eles vêm para se evoluir também com o trabalho da caridade, e etc, etc. Quando as pessoas equivocadamente, que isso aí com certeza você vai querer que a gente fale sobre isso, usaram o mal para isso, que isso é ruim no sentido de evolução da própria entidade. Perfeito. Então, a Umbanda cultua isso e o candomblé é isso. A Umbanda tem seus rituais específicos e o candomblé tem seus que tem certos que se juntar dá conflito. Tanto é o candomblé que eu conheço, repetindo, dentro da minha roça lá, como eu vim de Umbanda, então eu tenho muita gratidão pela Umbanda, também me ajudou a construir quem eu sou, e eu também cultuo as entidades da Umbanda como ancestralidade brasileira. Só que ela não entra no culto africano, no culto do candomblé. Então, uma vez, 2 vezes por ano, no quintal, eu saúdo, faço uma louvação e agradecimento ao Exu, pombagira, caboclo, não faço nada dentro do espaço sagrado, divinizado para os meus orixás, que são energias que se conflitam. Ou melhor, nem se conhecem. Perfeito. Então, dada uma explicação aqui muito catedrática, né? E aí eu quero dizer para os amigos, né, que o propósito de receber o Raimundo aqui não tem nenhuma ideia de ridicularizar ninguém, não, fé de ninguém, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. A ideia aqui é conhecermos exatamente, até por conta de ouvir um monte de coisas que a gente ouve pejorativamente sobre as religiões de matriz afro, né? Eu falei, não, vamos receber. E Raimundo é uma pessoa que eu conheço, é um amigo, eu sei da liderança dele. Eu não sei nem se a gente pode usar esse termo liderança eclesiástica, Raimundo, para um babalorixá, como você, não sei como é que você vê isso, porque eclésia vem de igreja, né, e tal, essa coisa toda, e vocês não têm igreja, né? Como é que é isso? Sim, é uma liderança religiosa? Legal isso. Eu acho mais você adequado liderança religiosa, religiosa, né? Porque igreja pra gente tem outro conceito. Uhum. E um grande equívoco também entre nós mesmos e o senso comum, achar que o candomblé não tem uma fonte, não tem um livro sagrado, não tem o que seguir. Temos o candomblé, como eu falei há pouco, primeiro, que são 2 culturas que hoje a academia já está reconhecendo, que é a cultura empírica e a oral. Né? Então, essa é a base do candomblé, a oralidade. Você vai aprender o candomblé com o seu babalorixá ou pai de santo, dentro da sua casa de axé, com ele, fazendo com ele. O candomblé se aprende fazendo. Eu me lembro do professor Nerinho de matemática. Matemática se aprende fazendo. Assim também é o candomblé. A gente aprende fazendo, convivendo. Não basta você se iniciar, aparecer depois para tomar a sua obrigação de 1 ano, some, aparece, daqui a 2 anos para tomar 3, some, aparece, tomar só de 7. Como as religiões, de maneira geral, que você Todas. tem que ter ali A convivência, né? aquela comunhão. Isso né? aí. Estar em Então, contato sempre ali. Como foi a pergunta mesmo? Do termo. Que a gente não tem. Da liderança religiosa. Não, que tem. Nós temos primeiro isso, a nossa oralidade, respeitar o nosso mais velho, que também é um conceito importantíssimo do candomblé. O mais velho, ele tem uma importância muito, muito grande, mas o mais velho também tem que saber que a importância dele não é só pela idade, mas o que ele acumulou para poder passar para o outro. Que simplesmente ficar velho, claro que já é um sinal de respeito, mas se esse ficar velho e você ter uma bagagem
para ensinar algo a alguém, aí você tem que ser um multiplicador. Exatamente. E nós temos as nossas fontes. Uma das fontes é a cultura urbana, que vem do culto de Fá tradicional, os provérbios, os itãs, as lendas. E aí tem o mesmo peso que tem, por exemplo, a Bíblia Sagrada para católicos e tem. evangélicos? E quem não dar, procure a dar. É mesmo. Porque é a nossa fonte. É da onde a gente bebe, é da onde vem o nosso conhecimento. Perfeito. É onde é tudo explicado. As cantigas do candomblé, as lendas, tudo ali você procura, você acha. Essas cantigas e lendas podemos comparar aos salmos da Bíblia, Aos salmos, exatamente. Aos provérbios de Salomão. Exatamente, né? exatamente. Essas coisas exatamente. assim de Nós ordem... temos uma fonte, sim. Só que o senso comum criou essa história, cada um faz o que quiser na sua casa, não é bem assim. Enfim, então, é o que eu costumo dizer aos meus filhos principalmente. Para a gente ser de axé, a gente tem que seguir alguns protocolos, porque existe tabu, existe regra, para dar e institucionalizar. Perfeito. Né? Eu não posso simplesmente, dentro do achismo, porque eu acho... Não é assim. E o que mais me encanta no candomblé, que fez com que eu tivesse mais do que fé, eu tenho convicção, porque fé oscila, né? Um dia você está com muita fé, um dia você está com pouca fé, eu tenho convicção. Porque o candomblé você estuda, você pesquisa, você... Então, eu sou convicto, porque todos os meus questionamentos são explicados. O candomblé, eu costumo dizer que é uma alquimia. Você usa química, né, com nossas folhas, com os elementos naturais, é física, que você tem a voz, a velocidade do som, enfim, e se cria uma alquimia e que te convence de verdade. Então, por isso, eu sou apaixonado, amo e sou convicto, sou candomblessista de sangue, de alma e de ori. E por isso, porque eu busquei e acredito nas minhas fontes, que são os nossos povos e urbanos. Perfeito. Minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Raimundo Ribeiro. Nosso programa hoje aqui trata de religião. E a religião que eu escolhi trazer para você, para conhecermos essa origem, né? Porque fala-se muita bobagem sobre, sobre as religiões como um todo, e acho que a que mais nós ouvimos falar bobagens e absurdos é o candomblé, as religiões de matrizes africanas, né? E Raimundo é babalaorixá, e tem um livro, inclusive, escrito, né? Está aqui o livro do Raimundo, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, Ubutum, um conto africano, por Raimundo Ribeiro, vamos falar sobre o livro daqui a pouco, mas eu queria que você conceituasse para a gente também, Raimundo, essa questão do babalaorixá, né? Porque a gente percebe que tem alguns títulos, algumas nomenclaturas, assim como nós temos lá na igreja evangélica o presbítero, o diácono, né? O pastor, né? Lá no catolicismo você tem também nomenclaturas que se dá a determinadas funções e cargos que as pessoas exercem dentro do exercício dos cultos, por exemplo, das celebrações. Como é que é isso, Raimundo? É só o babalaorixá ou nós temos alguns outros nomes também? Tem inúmeros cargos. Como eu disse, o candomblé se institucionalizou religião. Então, para ser uma religião, os protocolos, suas as hierarquias. E no candomblé também tem. Eu vou começar de baixo para cima. Por favor. Porque o mais importante é o abiã. O abiã é aquele que frequenta o candomblé, mas não é iniciado. Então, teoricamente, todo mundo é abiã. Mas tem o abiã que frequenta. Tá. Ele tomou seu bori, lavou sua conta, ele não é iniciado, então ele é um abiã. A ele é reservado uma série de participações em alguns rituais, porque o candomblé é uma religião iniciática. No nosso meio evangélico, nós chamamos esse cara de esquenta-banco. Ele vai lá, é batizado e tal, mas não faz parte de nada, não canta nada, só vai lá, assiste o culto e vai embora. Mas ele chega a ser batizado, sim. Iniciado. Isso, iniciado. Mas ele não participa ainda. Não tem cargo algum. Não quero ficar aqui só assistindo. Então aí o abiã ele não é iniciado. O máximo que se faz com o abiã é um bori, que depois até posso falar sobre alguns rituais. Mas ele é um frequentador. Um frequentador. Assim. Só que ele, por ele não ser um iniciado, ele não frequenta todos os rituais. Perfeito. Ele está ali, mas não frequenta tudo. Aí vem o Iaô, que se iniciou. Iaô, a tradução seria esposa. Né? Você casa com o orixá. Você se inicia com o orixá e você casa com ele
Tanto é que a gente usa, que a gente chama quelê, que a gente chama a nossa joia, que é aliança com esse orixá. Nos primórdios e até hoje, na Casa Branca, por exemplo, que é a matriz, não inicia homem. Um bom tempo não se iniciava homem como Iaô. Hoje, até hoje, a matriz aceita que as filiais iniciam, mas ela não. Eu não consigo entender muito isso. As filiais podem, porque, enfim. Então, Iaô é a esposa, ou marido, ou, né? Você está casado com o orixá, você se encontrou com o orixá. O Iaô é o primeiro degrau. Aí esse Iaô, a gente vai perceber nos jogos, no destino dele, que a gente chama de Meridilogum, mais conhecido como Jogo de Búzios, que vai mostrar ali os caminhos desse Iaô. Por vezes a gente já pode perceber uma tendência para um cargo, uma tendência a ser um babalorixá ou uma ielorixá. Não existe essa obrigatoriedade, que nem todo mundo, assim como nem todo católico vai ser padre e nem todo evangélico vai ser pastor. Perfeito. Né? Então, tá ali, guardadinho, a gente percebe. Quando se tem essa, talvez, será, a gente vai começando a preparar. Aí tem depois a obrigação de 1 ano, que é mais um degrauzinho, a obrigação de 3, que é mais uma obrigação, dá outros. Aí você vai crescendo também dentro da sua comunidade, mediante a sua assiduidade, o seu interesse, a sua capacidade de toda assimilação. Religião, né? Mas isso quer o aprendizado, a frequência, exatamente. Né? E você toma o tão sonhado, esperado do IGE, que é a obrigação de 7 anos. Que vamos dizer assim, termina o seu ciclo de Iaô. Você nasceu Iaô, vai até os seus 7 anos para se tornar um Ebome, que o Ebome é meu mais velho, meu irmão mais velho. Fecha-se um ciclo. Eu costumo dizer também que esse ciclo de Iaô, enquanto você é Iaô até os seus 7 anos, você está para receber. Você estaria para receber o axé, receber informação, você está para receber. Aprendizado, né? Aprendizado. Então, eu costumo dizer, Iaô se permite errar, o Iaô pode errar, ele está ali aprendendo, ele está recebendo, tomou seu Edugé, tornou-se Ebome, fechou o ciclo Iaô. Aí vem um outro ciclo, que muita gente, dentro do canto do candomblé, acha que tomou 7 anos, não precisa, acabou. Não. Aí você se tornou Ebome, até aqui você estava só recebendo, agora é só hora de também doar. Então você vai começar a trocar com seus mais novos. E aí você se torna um multiplicador. Um multiplicador. Aquela parada e esse Ebome, aí vai ver se vai ter um cargo. Babalorixá, Babá Quequerê, Iaquequerê, pai ou mãe pequena, que é auxiliar direto do Babalorixá. Aí tem o Tom Axé, tem vários cargos, muitos cargos mesmo, que aí vai se dividindo, subdividindo para fazer a organização do seu axé e auxiliar o Babalorixá. Porque qual o conceito do candomblé? E esse cara, ele segue evoluindo? Segue evoluindo. Para ele se tornar também um babalorixá? Sim, se tiver caminho, no próprio do IGE dele já é avisado, olha, você pode se tornar um babalorixá. Que aí é uma outra etapa. Tem que cumprir outros protocolos. Um babalorixá nunca é babalorixá sozinho. Por exemplo, eu tenho lá um filho e uma filha que são babalorixá e alorixá. O primeiro Iaô quem faz, no caso, eu fiz com eles, porque até os 7 anos a pessoa não faz nada, ela só observa. A partir dos 7 anos ela começa a participar. Aí vira mãe pequena, já aprende a pegar numa navalha, já aprende os rituais de uma iniciação, já vai aprendendo, botando a mão e fazendo junto. É como se passasse um bastão, entendeu? Não basta, estágio na faculdade, a gente faz o estágio sim. antes de fato se tornar... Supervisionado, né? Isso. Você vai fazendo, isso. Mas supervisionado por um cara que já tem a formação. Até você se tornar o profissional. Um independente. Porque a independência no candomblé a gente nunca tem. A gente sempre depende do outro. Por isso eu escolhi o título do livro Ubuntu, porque candomblé não se faz sozinho. É toda uma equipe e o próprio conceito e agência do candomblé tem isso, que é comunidade. A gente remonta ambiente familiar, tribal, todos os costumes. A gente recebe muita gente que nunca recebeu um abraço, que não teve um convívio familiar saudável. Então a gente recebe muita gente e o candomblé acolhe isso e oferece essa estrutura.
Por isso que é pai, mãe, tio, avô, a gente tem tudo dentro do candomblé, irmãos, sobrinhos, a gente remonta a estrutura familiar e tudo aquilo que uma estrutura familiar oferece a seus filhos. Essa para mim é o verdadeiro conceito do candomblé, que é outra diferença das outras religiões matrizes que não tem essa vivência. Por exemplo, às vezes a gente convive 30 dias, todo mundo ali, cabeças diferentes, formações diferentes, pessoas diferentes, a gente tem que buscar o convívio e trazer a normalização desse convívio e crescimento, e respeitando as diferenças. Então, o candomblé é acolhedor. Perfeito. Minha gente, 16 horas e 5 minutinhos. Vamos aqui ver a rapaziada que deixou aqui os seus comentários. Passa por aqui meu amigo Zeca Novaes. Raimundo, querido, todo o meu carinho e respeito por você e por sua linda defesa das religiões de matriz africana. Parabéns também ao Flávio pela pauta tão importante para a sociedade. Forte abraço. Meu amigo Abraço, Zeca. Parabéns pelo dia de hoje. Grande sujeito. Abraço para você. Bruno Almeida de Oliveira. Boa tarde, Flávio. Boa. Babá, axé e luta. Colocou aqui ele. Bruno é lá de Tanguá. Dani Souza. Boa tarde para você. Boa tarde aqui para o meu amigo William Cândido, né? Abraço para você, William. Amanhã, hein, cara? Amanhã é dia de Fabiana aqui para a gente falar do Mulheres Empreendedoras, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Edson Matias, o Joamir Menezes Bastos. Boa tarde, Flávio Azevedo. Você realmente é uma pérola. Seu programa é altamente didático e de interesse público. Parabéns. Obrigado, Joamir. Obrigado. E melhor de tudo aqui são vocês, nossos ouvintes queridos, nossos seguidores, nos acompanhando aqui. Meu amigo Wesley Faria Toledo diz aqui, Flávio é um historiador. Explicou bem. Obrigado, Wesley. Abraço para você, irmão. Geralmente um evangélico não costuma ter uma aproximação com os babalaorixás. Alguns por respeito, outros por preconceito, que é uma coisa inadmissível. Eu, que sou evangélico assembleiano, tenho muito orgulho de poder ser respeitado pelo Raimundo de uma maneira extraordinária. Já até participei de live com ele. É um ser humano maravilhoso, escreveu aqui o Marcelo Rosalino. Diz ainda que o Joamir Menezes, sou batizado presbiteriano e tenho um profundo respeito pelas religiões de matriz africanas. Seu entrevistado está de parabéns, né? Obrigado, Joamir, pelo carinho aqui. Edmilson Nascimento, boa tarde, sua bênção, pai Raimundo Ribeiro. Meu filho. Edmilson Nascimento, lá em Recife, Pernambuco, nos acompanhando. Ontem alguém mandou uma mensagem aqui de Minas, cara, nos acompanhando. Muito obrigado. Hoje tem gente de Pernambuco. Célio Viana Chafinha, parabéns, Raimundo, pela explanação. Ivanusa Pereira, dá boa tarde aqui também e nos acompanha. Muito obrigado, rapaziada. Minha gente, você que quiser compartilhar aqui a conversa com o meu amigo Raimundo Ribeiro, né? Por favor, não deixe de compartilhar aqui o nosso vídeo. Utilidade pública, gente, informação, história, né? Elementos importantes, né? Para tratarmos da questão da religiosidade, que por vezes eu vejo sendo tratado na grande mídia, Raimundo, eu queria uma opinião sua sobre isso, de maneira muito caricata, às vezes em novela, às vezes em filmes, né? E às vezes se coloca de maneira muito caricata, provocando o riso, a ridicularização, etc. e tal. Às vezes provocando outras religiões, outros segmentos religiosos, né? O que eu percebo que não é um negócio muito bacana. Eu queria uma opinião sua a respeito dessa questão caricata que por vezes é colocada na televisão, e às vezes você vai ver o diretor, ele é do candomblé, ele é da Umbanda, então, e ele mesmo coloca aquela coisa meio que jocosa, meio que debochada, e isso acaba gerando uma má compreensão daquele segmento religioso. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como manter o senso comum, né, que é a coisa que mais me irrita, é o senso comum. Sim. Que isso a gente vem explicando, e tem explicação lá desde 1500, ou desde que chegou o primeiro navio, não sei se não foi em 1560 e pouco, agora eu não vou lembrar a data. Mas enfim, desde esse primeiro instante, quando que viu no preto, o ser preto, né, como ser inferior, e abençoado pela Igreja Católica. Os negros não tinham né, alma. Não tinham alma, e por isso estavam sujeitos a qualquer tipo de distrato. Era como se fosse um armário. É isso. Né, e abençoado pela Igreja Católica. Sim. Enfim. E com isso vieram os seus cultos. Né? Se o próprio ser humano não tinha alma, imagina no que eles acreditavam. Sim. Então, em plena momento de perseguição e etc. O que não era católico era demônio. Então isso vem se arrastando até os dias de hoje. A Igreja Católica ficou quietinha
E, infelizmente, a partir de 77, esse maluco aí do neopentecostais Edmar Macedo ressurge com esse conceito de perseguição e de demônio. E é preciso atento a uma coisa. Nós do Candomblé, e o culto tradicional africano, essa divindade, demônio, Satanás, Lucifer, inferno, por incrível que pareça, isso é cristão. Sim. Né? Sim. O demônio é cristão. Sim. Sobretudo na performance, né, que é apresentada. Né? É um conceito... O antagonista e etc. Não estou aqui criticando o cristão. Estou dizendo que essa divindade não é nossa. É do cristão. Que nos impuseram. Coisa que a gente não conhece. Eu não conheço. Eu conheci o demônio quando fui cristão, que é outro fator importante. Vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente se inicia para o Candomblé, eu fiz esse trabalho de desconstrução. Senão você não vai entender o Candomblé. Você não pode estar no Candomblé pensando como um cristão. Senão você não vai entender. Então eu me desconstruí, deixei de ser cristão e me tornei um candomblecista. Para eu entender, senão dá conflito. Enfim. Então, com esse conceito do demônio, de gente preta, gente pobre, que isso, ainda a gente carrega isso. E com isso a ridicularização, e principalmente de quem não conhece. Ou quem conhece quer agradar uma sociedade para se sentir inserido. Perfeito. Entendeu? Porque se eu fosse fazer um documentário sobre o Candomblé ou sobre um orixá, eu ia respeitar a tradição, ia respeitar a história e não ia fazer nada para agradar a ninguém para poder assistir ou até me dar um prêmio. Então acho que isso é conscientização, que eu digo, que não basta estar no Candomblé, você tem que ser o Candomblé. Você tem que entender o seu orixá e permitir que o orixá seja você e você seja o orixá. E com esses conceitos, com esses do senso comum, vai criando também, que eu falei há pouco, muita gente procura ou a Umbanda ou o Candomblé nessa visão mágica. Como se você fosse para o Candomblé, nada de ruim mais vai te acontecer. Você... Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Agora, o seu orixá, que eu costumo falar, ele não tem lâmpada mágica, ele não tem capa, ele não é super-herói, ele não é mágico, mas tem gente que gosta da mágica. Então quem gosta da mágica vai pagar pelo espetáculo. Então você vai encontrar aí, não só no Candomblé, como em outras religiões, do qual as pessoas pagam a mágica. O que é uma mágica? Se não é um momento, um feito ilusório. Em outras palavras, mentira. Você paga para receber uma mentira. Raimundo, usando aqui uma comparação, e aí entrando no mundo do charlatanismo, né? E eu posso falar na condição de evangélico, nós temos essa rapaziada aí, não, se você botar 1000 de oferta, a bênção vai ser de 1000, a bênção vai ser, e aí não vem bênção merda nenhuma, né? Ou seja, em todo segmento nós temos aí o patife charlatão que aproveita a boa fé das pessoas ou o desespero de causa de alguns para poder surrupiar ali uma graninha que o cara tem guardada, oferecendo melhoria, oferecendo melhor vida, oferecendo cura de sei lá de quê. Ou seja, a picaretagem na essência, independente da fé, é a mesma, né? Quando criaram, eu acredito que quem criou essa teoria da prosperidade foi de Macedo com a criação dos neopentecostais, a teoria da prosperidade. E isso também atingiu o Candomblé e a Umbanda. Também estamos sendo contaminados com essa vaidade. Porque eu estava lendo um outro babalorixá, o Acioli, que é do mesmo santo que eu vi uma frase maravilhosa dele. Nem sempre o charlatão, que a gente chama de bequeiro, né, o marmoteiro, ele quer dinheiro. Ele quer também o status. Porque criou-se também a ilusão, ou falso conceito, que ser babalorixá te dá status. Que eu não vejo status nenhum nisso. Muito pelo contrário, é um sacerdócio. Então, é pura dedicação, devoção e muito trabalho. Só interrompendo você rapidamente, dentro do catolicismo, por exemplo, nós temos até aí uma certa cisão, onde você tem lá os franciscanos, que têm os seus votos de pobreza, que eles não concordam com aquelas catedrais nababescas, né, etc. Então são, inclusive, também meio que escantilhados por parte de seus irmãos, né, de fé, por terem esses votos de pobreza, essa coisa toda. Ou seja,
em toda religião nós temos esse Tem. embate aí do sujeito que quer... Quer enricar. E o que eu digo para as pessoas, eu tenho um canal, depois eu vou deixar o link aqui, que eu faço lives todas as segundas-feiras. Muita gente não gosta do que eu falo, mas eu falo. Eu fiz um desafio dessas casas, esses grandes babalorixás, da teoria da prosperidade, rico. Me apresente. Então todo mundo tem que ser rico dentro da casa dele, concorda comigo? Lógico. Se for só o babalorixá ou meia dúzia de eleitos, essa prosperidade não é para todo mundo. Alguma coisa Tá errado. de errada não está certo. Né? Que claro que o babalorixá vai ficar rico. Se eu cobro, e se eu iludo, se eu faço... E ao mesmo tempo que eu disse, tem gente que quer mágica, então tem que pagar. Então, é o que você falou aí, o desespero, a carência, a falta de amor próprio, a pessoa não acreditar nela mesma, achar que tudo dela dá errado e vive nesse vício de achar que é uma condenada, que é uma desgraçada, e isso vai piorando, lógico, né? E pior, muitos de nós no candomblé que tem essa história, não estou com vontade de ir, eu estou tão triste. Gente, ninguém vai ao médico porque tem vontade de ir. Você vai ao médico, estou com vontade de ir ao médico, vou. Não, você vai no médico porque precisa. Vou lá bater um papo com ele, eu estou sem Então, se eu não estou conversar. bem, gente, aonde eu tenho que estar? Aonde para mim é sagrado. Que eu acho que isso que falta muito, acho que em todas as religiões. Em todas as religiões. A pessoa sacralizar a si próprio para a sua religião. Porque fica um negócio muito distante. E quando não é, a religião vive em mim. Eu sempre conceituei, Raimundo, na condição de evangélico, né? Eu sempre conceituei o seguinte, a igreja, ou, como é que chama? Barracão, roça. O barracão, é uma oficina e nós somos os carros, né? Carro com defeito não está na oficina, tá? Ninguém leva carro com defeito na oficina. Você leva para a oficina o carro que tem defeito, né? Então, a igreja, o barracão, sei lá, se você tem problemas, você tem que ir lá. Não, hoje eu estou com um problema aqui, não vou não. É a hora que você tem que ir, né? Para você buscar ali. Exatamente. Aí, e outra coisa que eu tenho observado é que eu como moro sozinho, uso todas as redes sociais, TikTok, tudo. Flávio, o número do TikTok que tem gente jogando búzios. Eu vou falar do que eu sei, não vou falar de tarô, nada disso. Sim. Mas o número enorme de pessoas jogando búzios ao vivo ali para centenas, dezenas de pessoas é um absurdo. É um absurdo. Eu fico olhando, meu Deus, como essas pessoas estão desesperadas em acreditar numa palavra que não existe uma sacralização. Me desculpe você do TikTok que joga búzio, mas eu questiono sim. Porque é inadmissível. Como é que eu vou agora aqui, vou trazer meu jogo de búzio, aqui online tem 18 pessoas, como é que eu vou jogar para 18 pessoas ao mesmo tempo? Não tem como. Mas é a carência de você ser humano procurar mágica. Para. Segura um pouquinho a onda, vai procurar um psicólogo, vai fazer uma terapia que às vezes resolve. Cara, e assim, eu tô ouvindo você falar isso aí, do cara que joga búzio, isso me lembra também aquelas pessoas que colocam trechos da pregação de determinado pastor, da irmã fulana, do padre não sei das quantas, e dizem, o seu marido te abandonou, não sei o que mais, você perdeu seu emprego, por favor, segura na mão, aí coloca aquele trechinho assim, né? E o cara vai lá no status e coloca aquele negócio ali. Eu fico olhando aquela parada assim, e Raimundo, se existe uma coisa que me deixa muito chateado é o sujeito que fica copiando o troço que eu escrevi e vai lá e compartilha. Ele não escreve nada, só compartilha. O sujeito não tem a mínima presteza de tentar escrever alguma coisa por si próprio. Eu acho mais ou menos isso. Então, assim, cara, você está lá com um problema, senta, medita naquilo que você acredita, assim, em Deus, no orixá, na entidade, sei lá, no chakra, sei lá o que é o negócio. E tenta você e aquela entidade que você acredita tocar seu barco, né? E aí entra esse pessoal que fica procurando mágica, procurando cura, procurando não sei o quê, procurando felicidade, procurando e tal. E sempre usando a religião ou uma liderança religiosa como muleta, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. E acho que o grande problema dessa depressão que aflige a tanta gente hoje é essa dificuldade que nós temos de caminhar com as próprias pernas e o tempo todo estamos de muleta. Estamos o tempo todo de andador. É o que a religião tem que fazer com seus fiéis, seja ela qual for, eu vou falar especificamente do candomblé. A minha responsabilidade como babalorixá para com os meus filhos é prover autossuficiência a eles. De oferecer a eles todas as ferramentas e recursos que o candomblé tem para nos alimentar, para nos dar força. Que eu digo, não jogue a responsabilidade da sua vida nas minhas mãos. É muita responsabilidade, não faça isso comigo.
Porque você vai criar uma expectativa muito grande sobre mim e eu não vou cumprir essa expectativa. Ninguém vai cumprir. O que eu quero e vou fazer junto com os meus filhos, e espero que todos os babalorixás e alorixás façam mesmo, é dar ferramenta. Nós do Candomblé, existem várias coisas. Claro que não é um passe de mágico. É religião, é devoção, enfim. E é isso. E, infelizmente, que eu costumo dizer também lá no meu canal, para os meus filhos, nós estamos em pleno século XXI. Tudo é avanço, a gente tem que se adequando aos tempos, tem que rever conceitos, rever tabus. E hoje, viver sobre o medo é um risco muito grande. Cuidado, cuidado. A quem você procura? Se essa pessoa ameaça, se a pessoa usa o medo para impor o seu poder, eu te aconselho, não vai. Não vai, porque isso é um jogo psicológico que vai fazer com que você seja escravo o resto da sua vida. Religião é para te fazer melhor e não para você ficar com medo. Perfeito, minha gente. Deixa eu mandar hoje o seu programa se superou, diz aqui o Joamir, né? Jéssica Menezes Rocha, parabéns, é isso aí, Motumba, Motumba? Motumba, Babalorixá, né? Ela manda aqui um coraçãozinho branco. Palmas, muito boa explicação. Elaine Fernandes colocou benção, meu pai. Filha, né? E a Dani Souza diz que está adorando a entrevista, aprendendo muito contigo, Raimundo Ribeiro. Esse é o propósito, viu, Dani? O propósito é esse, exatamente, de trazermos. Deixa eu abençoar aqui meus filhos. Por favor. Tá? Airá abençoe. Estou vendo aqui a Elaine, que a Monjá te cubra com muito axé. Edmilson, Airá abençoe. A Iked Malu teve mais cedo, minha benção. É como eu sempre começo lá no meu canal. Meu Mudjubá e meu Motumbá todos. Meus respeitos e minhas bênçãos. Minha gente, recebendo então aqui no nosso programa hoje, Raimundo Ribeiro, né? Raimundo é Babalorixá. E você falou outro orixá, como é que termina? Babalorixá e? Ialorixá. Ialorixá. Mas Ialorixá é a mulher. Ah, a mulher. A mulher Babalorixá, no caso. Ialorixá. A mulher que se... Ialorixá. Sim. Que é mãe. Iá, mãe. Perfeito. E aí, no caso, o pai de santo é a mesma coisa? O Babalorixá, a tradução é pai de santo. Que isso existe muita polêmica de muita gente que santo não tem pai. Sim, concordo. Mas a gente está falando de iniciação. Sabe o que é esse telefone chato aqui? Pessoal de São Paulo. Mas o orixá, na pessoa, por exemplo, a minha filha aqui, Eliane, eu sou pai de Iemonjá na cabeça dela. Por quê? Porque eu fiz nascer o orixá e Iemonjá na cabeça dela. Então o orixá me reconhece, que muita gente questiona isso. O orixá vai bater cabeça pro Babalorixá? Bate sim, sabe por causa de quê? Em respeito, em agradecimento. Que o Babalorixá e o Ialorixá trouxe esse fragmento desse orixá para a terra, que é o lugar que eles adoram conviver. Os orixás amam a gente, ser humano. Tanto que foi criado esse culto para trazê-los de volta para estar conosco. Então, Babalorixá é o pai de santo e Ialorixá é a mãe de santo. Daquele orixá na cabeça do seu filho. Eu não sou pai de nenhum outro orixá que não seja dos meus filhos. Perfeito. Nesse conceito, eu não sou pai do orixá. Eu sou pai na cabeça daquele filho. Minha gente, deixa eu mandar aqui um alô aqui para os nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, que essa rapaziada é importante, né? Vou pegar um vinho. Fica à vontade. Rua João Carmo, em frente ao Hospital das Vargas, em Rio Bonito, você encontra a Clínica Vivermed, né? Raimundo vai ali tomar uma água, já volta. Clínica Vivermed. Minha gente, 2734-0613 é o telefone lá da Clínica Vivermed. E você encontra lá médicos, dentistas, especialistas. Um abraço para a rapaziada lá da Clínica Vivermed. E aí tem um detalhe importante aqui para você. Não sei se você conhece o plano de assistência familiar Viva, o Viva Assistencial. 3634-4330 é o telefone. Quem é associado do plano familiar Viva Assistencial tem descontos muito especiais lá na Clínica Vivermed. Então, fique atento aí a essa novidade para você. 2734-0613 o telefone da Vivermed e 3634-4330 o da Viva Assistencial. Deixa eu lembrar para você aqui da Drogarias Viva Mais, 2734-1656, o telefone da antiga Farmácia Dois Irmãos,
agora Drogarias Viva Mais, e tem lá o WhatsApp 984779366, que é o telefone, o WhatsApp que você vai também tirar dúvidas, mandar foto da sua receita e receber o medicamento em casa, e aí você compra sem precisar sair de casa, sem precisar pagar estacionamento, que o entregador leva lá para você. Deixa eu lembrar aqui para você do Del Conde Restaurante e Pizzaria. Um abraço aí para a rapaziada. Restaurante de dia, pizzaria à noite. Inclusive, encontrei o Raimundo lá e essa conversa de hoje que foi combinada lá no restaurante Pizzaria Del Conde, no quadro Pagadores de Almoço, né? Mas que cada um pagou a sua e a amizade continua. Minha gente, então recebendo aqui o nosso amigo Raimundo, tratando desse tema muito interessante. Acho, inclusive, Raimundo, que você vai ter que voltar aqui outras vezes para continuarmos falando sobre esse tema, né? Dado o interesse das pessoas, né? E eu acho que eu, sinceramente, acompanho a mídia aí há bastante tempo e eu nunca vi na grande mídia um tema como esse que nós estamos conversando aqui, sendo tratado da maneira respeitosa de ambas as partes, tanto do entrevistado quanto do entrevistador, e a título de informar as pessoas como que as coisas funcionam, como é que é a crença, como que é isso, né? Geralmente a coisa é na base do risinho, da comédia, aquela coisa jocosa, aquele negócio meio caricato, né? O que eu não acho muito bacana. E entendo, inclusive, que perpetua o preconceito, a discriminação e tal, essa coisa toda. Eu queria que você falasse o seguinte, o que pra gente, Raimundo? Você falou comigo, Flávio, antes de começar eu vou aqui me paramentar. E aí você me vem com uma blusa verde, com os detalhes, né? E aí tem umas contas aí, um cordão. Quais são os símbolos e significados desses ícones que você traz aqui, Raimundo? Então, a roupa, né? Isso aqui a gente chama de abadá. Abadá, com temas africanos, sim, né, que remete à nossa origem, à nossa matriz. As cores já mostram claramente. Né? E você falou o nome certíssimo, contas, né, a maioria fala guia. Contas, que isso aqui são as nossas joias. São as nossas joias que tem a representação dos nossos orixás. Essa conta aqui que a gente chama, toda conta ela quer, né, mas essa aqui ela quer, né, que mostra que eu já sou um ebômio, que eu tomei meus 7 anos, que eu tenho um cara. Essa maior aí, vermelho e azul. Isso, isso aqui, que se você olhar, a pessoa já tomou seus 7 anos. Essa peninha lá com a flecha. Isso aqui é o Ecodidé, que é o nosso pássaro sagrado, que consagra o Iaú. Tá. Não existe Iaú. É um arco e flecha aquele lá? É Ofá. Tá. Por eu ser de Queto, o Ofá é o Oxóssi. Perfeito. E essa conta aqui é do meu orixá, meu pai era Intiri, né, que é meu orixá que identifica. Esse aqui é o Xoguian, que é um orixá muito próximo também a mim, que representa muitos dos meus caminhos. Tá? Essas contas, você não vai ver um Iaú, pelo menos no candomblé tradicional, candomblé Kokutu, Iaú não se para. Iaú ele vai ter o seu Dedê Logum, vai ter o seu Mocan, que o Mocan, deixa eu ver se tem uma foto aqui do Mocan. É uma coisa de palha. Tá. Tá? Sim. Que é a verdadeira conta do Iaú, o Mocan. Perfeito. E aí você falou que eu falei certo, que eu chamei de conta e não de guia. Qual a diferença da guia? Que guia é na Umbanda. Tá. Que a gente tem que tomar, que eu falo com os meus filhos. Cuidado com os nomes, porque se eu converso com você, né, eu vou saber de que linha você é, vou saber até qual axé que você é, determinando algumas palavras que você disser. Por exemplo, no Jeje, eu fui feito em Jeje. Não existe essa conta aqui, existe outra conta que é Rungef, que respeito a todos, mas que equivocadamente tornaram o Rungef uma conta de grau, quando na verdade não é. O Rungef é uma conta especificamente da nação Jeje. Tá? E tem a ver então também com esses povos, né? Cada etnia, de onde vem a origem da religião. A religião afro-brasileira, ou seja, tem a ver com esses povos afros, de onde vem essa influência que nós temos aí. Raimundo, vamos falar um pouquinho sobre a boa e velha macumba da encruzilhada, e me permita usar aqui esse termo para a galera em casa entender também
E aí tem aquela rapaziada que passa, diz que tem que pedir licença, tem outro que chuta, tem outro que ignora, tem outro que xinga, etc. e tal. O que significa exatamente isso? De onde vem, né? E aí tem uma que tem frango, tem outra que tem cerveja, tem outra que tem farofa, tem outra que tem dinheiro, tem umas que tem faca, tem punhal, etc. e tal. Conceitua basicamente pra gente o que é isso, como é que é, e é verdade que se o cara chutar, cai o pé. Então, como é que é isso, Raimundo? Eu gosto muito de citar nessas situações Clarice Lispector. No livro dela, que não tem nada a ver com religião, mas no próprio poema também, eu sou vários em um só. eu gosto muito de poemas. Enfim, tem o livro dela, A Hora da Estrela, que ela fala, a personagem, ela fala sobre essa personagem. Ela acreditava em anjos. Por ela acreditar, eles existiam. Ponto. Então, se você não crê aquilo como sagrado, para você não é nada. Então, pode ou não ocorrer algo, pode ou não. Porque aquilo também tem um tempo. E generalizou macumba como sendo feitiço para o mal, não sei o que, não sei o que. Macumba todo mundo hoje já sabe que é um instrumento. Mas aquilo ali são oferendas, que é uma prática nossa, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Então a gente faz oferendas ali, que muitas das vezes é para salvar uma vida. Muitas das vezes é para alguém, ajudar alguém a abrir caminho, etc. Não necessariamente é para o mal. O fato de ficar numa esquina, numa encruzilhada e tal, isso tem alguma influência? Tem a ver com o senso comum e esse preconceito que associou Exu ao diabo. Quando Exu não tem nada a ver com o diabo. Principalmente do Candomblé. Tá? Aí eu vou falar de Candomblé, tá, gente? Exu, quem é o Exu no Candomblé, que comumente a gente fala Bara, Exu Bara? O Orixá Exu é o início, é o movimento. É o Orixé, o mensageiro do Orixá. Nada acontece se Exu não tomar conhecimento, que é ele que vai dar o passo inicial, ele que vai dar o start. Exu é o próprio movimento, ele que faz a terra girar, ele que faz as coisas acontecerem. Então nada acontece sem que Exu faça acontecer. Então, e a morada dele é a estrada, é o caminho, seja encruzilhada, seja um caminho, seja rua, né? Que é onde ele atua, é onde ele faz acontecer. Então, muitas das vezes, você vai ver coisas na encruzilhada, você vai ver coisas, por exemplo, em trilha do trem, que é para Ogum, você vai ver, você que está andando muito, você vai ver coisas em cachoeiras, em rios. O que eu aconselho aos meus filhos, quando fazem isso, é não usar barro, vidro, pano, a gente botar na folha de mamona, para que nós cultuamos a natureza. Então que a gente também ajude a preservar a natureza. Aí vamos para o lado ecológico, político, né, social. Eu fiz uma crítica a uma série de ícones que eu encontrei, não sei de onde era, né, e tal, em Cachoeira dos Bagres. E aí o Luiz Miranda, que você conhece bem, né, seu irmão, fez uma dura crítica, não ao meu texto, pelo contrário, ele se solidarizou comigo, falou, Flávio, isso é uma imundícia, uma porcaria, isso não é por aí, papapá. Eu achei muito... O Ramon também fez uma... Ramon Veloso? Isso, fez uma ponderação também nesse sentido de que o escudo deve ser usado, mas depois de não sei quanto tempo, então, quando acaba, recolhe, para que não fique ali. Inclusive ele falou, Flávio, isso é ofensivo aos orixás da natureza, que não gostam de porcaria, não gostam de sujeira, etc. Então o cara que fez isso desconhece totalmente exatamente o... É isso. Graças aos orixás, tem muita gente consciente hoje em dia. Né? Tanto da Umbanda, meu irmão Luiz Miranda é um chefe de terreiro, um pai de santo de Umbanda. O Veloso é o Ogã de Umbanda. E a gente tem essa preocupação, sim. Primeiro que quando eu vou fazer alguma oferenda, eu levo só alimentos. Porque alimentos você vai alimentar um animal, você vai alimentar... Quando eu vou, que muitas vezes eu prefiro fazer no meu quintal, que eu, graças ao meu orixá, eu sou abençoado por um enorme quintal que tem minhas árvores sagradas, mas tem coisas que a gente tem que ir, a cachoeira tem que ir. Então eu procuro pano, como eu falei, pano, vidro, alguidar de barro. Para que isso? Não tem essa necessidade. Aí vai quebrar ou não a perna se alguém chutar ou não. Então, aquilo ali, gente, naquele momento que eu estou arriando uma oferenda, que eu estou invocando, no nosso caso, que a gente tem oriquis, rezas,
cantigas, a gente está ali invocando, naquele momento a vibração está ali. Depois a vibração a gente vai. O que vai ficar ali é um alguidar com farofa, mais nada. Ou você acha que a entidade ou os orixás vão ficar ali, eu estou aqui, vou vigiar que vai vir alguém aqui, mexer aqui, eu vou quebrar a perna desse cara. Não, né? Então, são energias que o Exu faz se movimentar. Agora, se alguém lá vai chutar ou vai fazer... Ou seja, isso significa que se você terminou ali, limpou, tirou, não vai desfazer aquilo Nunca. que você... Ainda mais se você deixou, que também tem uma outra prática. Eu não gosto de asfalto. Eu vou botar em terra. Não é uma estrada de terra. E se é uma farofa, acho que eu nunca botei frango assado. Mas se eu vou botar, olha que delícia para um cachorro daqui a pouco passar ali. Não é não? O cachorro tá ali de rua, vai adorar achar aquele banquete ali para ele. Enfim, então... Eu acho ruim deixar sujeira. A minha família é de músicos, né, cara? Eu tenho um tio que disse que uma vez encontrou um violão numa parada dessa. Ele falou, Flávio, vai pegar, lógico. Eu pedi licença, peguei o violão e, cara, ele ficou com o violão durante muitos anos. Então, aí é muito folclore, muito misticismo que coloca em cima da gente para até justificar a intolerância. Eu tenho encontrado muito, então é por isso que eu encontro feijão fradinho, é isso? Isso. Às vezes em folha de bananeira, né? Isso. Sobretudo nesses espaços assim naturais. Eu encontro muito feijão fradinho. O feijão fradinho tem algum exemplo? De Oxum. É um prato que a gente oferece para Oxum, que é o omolocum, feijão fradinho, camarão, você deve ver camarão, dendê, ovo cozido. Ovo cozido. Pipoca, às vezes também. Pipoca. Aí vai depender muito. Tem muitos ebóis, vários sentidos e valores. Aí vai depender muito. E aí, em relação à questão da maldade, né? Que todas as vezes que a gente vê eu acho que o principal preconceito que existe é porque a pessoa entende que alguém está pedido ali naquele negócio, né, cara? Alguém vai morrer. Você encontra ali uma oferenda, né? Uhum. Numa esquina, no lugar e tal. Ih, rapaz, alguém aí vai estar pedido, etc e tal. E você está colocando aqui que nem sempre... Nem sempre. Quase nunca. Aliás, eu tive uma conversa com você muito interessante que não é nem muito comum essa coisa de se fazer algo dessa natureza para fazer o mal a alguém, pelo contrário. Então, aí nós vamos falar de duas coisas. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu filho lá da Argentina, o Alejandro. Beijão, meu filho. Era abençoe, que o Shoguiante faça sempre vitorioso. Saludos também, né, meu filho? Então, a gente vai falar aqui de duas coisas. Como eu disse há pouco, não basta estar no candomblé, tem que ser do candomblé. Conhecer os conceitos, conhecer os provérbios urbanos, conhecer os itãs, conhecer as histórias, que quem conhece vai saber que fazer o mal não está nas nossas diretrizes. A gente eu até segunda-feira fiz a última live de segunda-feira falando exatamente sobre isso, ebó e feitiço. Então, a gente que é de axé, de verdade, que cultua orixá e candomblé, a gente não faz mal. Porque a gente sabe que o feitiço, a gente vai entrar numa vibração que a gente nunca mais vai sair. Se eu começo a fazer o mal, eu nunca mais vou sair dessa vibração. O mal vai estar sempre vindo ao meu encontro. É mesmo? Sim, pode ter certeza. Sempre vai estar vindo ao meu encontro. E eu nunca mais saio dessa linha vibratória. Porque é isso que eu sei e é isso que me conhece. É essa vibração que me conhece e me reconhece. Então, quando você toma essa consciência, isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está no Provérbio dos Urubás, está nos Contos dos Odus, tudo lá. Ou seja, é melhor você fazer o bem para você se manter na frequência na vibração. Exatamente. Porque nós do candomblé, não existe demônio, satanás, nada disso. Mas existe, a gente conhece o positivo e o negativo. Só que a gente não ignora o negativo. Faz com que esse negativo vai ser para nós de defesa. Porque também quando veio esses conceitos, que por exemplo, o feitiço, o ebó é associado a Exu, é o remédio, o ebó é o nosso remédio. O ebó que eu digo são alguns rituais que é feito, mas existe aí uma cultura que o ebó é lento e o feitiço é mais rápido. Porque o feitiço, essa vibração má, ela é mais próxima, ela é mais ágil, de fato. Né? Mas o ebó, ele tem como companheiro o Exu, que é o movimento. Ele faz acontecer, pode demorar, mas ele vai fazer acontecer.
o feitiço associado com os agés, que são, quando veio para o Ocidente, eles transformaram tudo em satanismo, quando que o feitiço, no seu primórdio, ele serve para corrigir, para punir, para lapidar, para te mostrar onde você está errando. Só que veio para o Ocidente, houve-se tudo aí, as pessoas começaram a fazer feitiço simplesmente para punir, ou porque eu quero ferrar alguém, ou porque eu acho que ele merece receber isso, ou porque eu estou putinho, desculpa, porque eu estou chateado, porque ele me irritou. Você tem licença poética, fica tranquilo. Porque ele me irritou. Uhum. Não estou dizendo que não existe pessoas, infelizmente, que fazem isso. Existe, mas são burras. Né? Falta de conhecimento, falta de entendimento. Quando você trabalha só com ebó, só para o bem, mas tendo a consciência que existe o mal, você vai fazer com que esse mal te defenda. E não você usar ele para ataque. Uhum. Ou para você entender que o mal ali, o negativo, ele existe para te corrigir. Se não me engano, Santo Agostinho, usando aqui um ícone do catolicismo, diz que a raiva e o ódio cicuta para aqueles que nutrem essa raiva, né? Isso é exatamente. Eu fico com raiva do Raimundo, fico puto da vida, eu vou usar também o seu puto aqui, tá? Fico puto da vida com o Raimundo, uma raiva danada, um ódio danado dele. O Raimundo não está dizendo nada, né? Não. Pelo contrário, essa raiva ela faz mal para mim. Eu não me canso de falar. Então esse é o conceito. Eu não me canso de falar isso com meus filhos. Você ficar com raiva de alguém magra, claro que isso é sentimento natural. Sim, mas eu adquiri um exercício. Alimentando esse negócio. Né? Ficar alimentando, por exemplo, se você me faz sentir raiva, eu vou pro meu quintal. Isso eu aprendi com meu pai de santo. Porque eu nunca vi, quando eu digo a vocês, cuidado quem vocês escolhem como líder, a quem vocês seguirem. Se você vai seguir alguém que você veja braguejando, amaldiçoando, acha bonito, mas quando for para você, não sei se você vai achar tão bonito. Né? Então eu tive a bênção de ser iniciado por um homem que eu nunca falo, eu convivi com ele 11 anos. Eu convivi mesmo. Eu nunca vi aquele homem fazer um feitiço, acender uma vela, fazer uma macumba, braguejar, nada. E com ele eu aprendi, meu filho, quando eu estou assim, eu já vi ele chorando, já vi ele triste, ele sentava na cadeirinha dele e deixava. Aprendi isso com ele. Então, se alguém faz me provocar raiva, ódio, mágoa, eu sento lá no meu quintal e digo, esse sentimento não é meu. Tira isso de mim, leva, isso não é meu. Leva para onde? Para onde? Isso é um ponto de origem, ou vai para onde? Só sei que eu não quero comigo. Certo. Entendeu? Uhum. Então, não é dizer que você sentou lá e guiou, não. Vai pegar, vai entrar no bolso de não sei. Não. Porque eu acredito, gente, o meu sagrado é o vento. O vento para mim é sagrado, as minhas árvores, o chão que eu piso é sagrado. Então, se eu não estou protegido ali, se aquilo ali não vai me dar um sustento, uma sustentabilidade para enfrentar tudo isso, eu estou no lugar errado. Então, essa é a certeza que às vezes eu digo que o bom do candomblé, que a fé é palpável. Sabe, eu sinto isso, por isso que eu sou convicto. Tem dias aí que eu vou dizer que existe milagre sim no candomblé e da prosperidade. Tem dia que eu estou cantando moeda, eu sento no meu quintal, acontecem coisas e eu faço candomblé. Se você for um dia no meu candomblé, você vai achar que eu sou rico. Faço candomblé bonito, não é ostentando, mas o candomblé para uma pessoa dura, desempregada, você vai olhar, cara, esse cara roubou. Não, mas é como se brotasse, aparece. Então o milagre, não estou dizendo, vai se iniciar que você não vai precisar trabalhar. Não é isso. Não é isso, que não é tão simples assim. Mas eu digo que o orixá faz acontecer. O milagre da multiplicação também acontece no candomblé. Muito. E não só na nossa lógica aqui. Porque ontem eu estava conversando com minha filha, eu não sei se ela está aqui ainda, a Elaine, né, que a gente do candomblé, por não ter essa filosofia da evangelização, também não temos do testemunho. Perfeito. Porque se você conviver numa casa de candomblé, você vai ver testemunhos maravilhosos. Pessoas que se reencontraram, pessoas que largaram droga, igualzinho, entendeu? Pessoas que se sentiram acolhidas, porque o candomblé é isso, o candomblé não aceita a pessoa como ela é. Não importa se você é homossexual, se você seja o que for. Essa história de eu amo
o pecador e não o pecado, a gente não usa isso. A gente ama de verdade e acolhe. E vai fazer você ser um ser melhor sem que você precise perder a sua essência. Você não tem que deixar de ser homossexual para ser aceito. Você não tem que deixar de ser pobre para ser aceito. Entendeu? Claro que drogas, que aí vem um outro conceito para a gente de drogas. Não é apenas imoral ou ilegal. Também energeticamente não é bom. A cachaça, né? Na minha casa não serve cachaça, nenhum filho meu é permitido beber cachaça. Maconha e cocaína, eles atraem maus fluidos e negativam o seu odor. Então, aí você faz isso, acontece, como por exemplo também eu aconselho, não vá promiscuidade, cuidado onde você vai, com quem vai, porque é muito mais fácil a gente falar que é macumba de alguém fez macumba para mim, do que você toma consciência que você mesmo te colocou no lugar ruim, que atraiu coisas ruins, que tudo aquilo que tinha de positivo você negativou. Perfeito. Ainda sobre a questão das oferendas, minha amiga Regina escreveu aqui o seguinte: boa tarde, soube que os famosos despachos eram feitos para alimentar os escravos fujões e eles, para ninguém mexer, espalhavam que aquilo faria mal em quem colocasse as mãos. Depois que inventaram isso, ela faz aqui as ponderações. Tem alguma? Isso foi divulgado aí um tempo, isso aí, contaram até a história, que mostrava o caminho para os quilombos. Não, Regina, isso aí é folclore, não. É meio parecido com aquela história da manga com leite, né? Isso. Na verdade, o que se fazia para encontrar os quilombos eram as tranças nagôs que faziam mapas. Mas esses despachos, não, que isso aí é meio que vulgarizar. Parece bonitinho, né? Mas na verdade está vulgarizando um costume que vai muito além disso. É alimento mesmo, é energia. Raimundo, nos 15 minutos que nos faltam, eu queria falar sobre essa questão. Acho que basicamente já falamos bastante implicitamente sobre isso, mas o preconceito que existe, a discriminação que existe em relação a algumas pessoas, inclusive, ficam até com vergonha de serem até... Em casa, tem gente que vai assim, olha para um lado do outro, sai correndo. Você está fugindo de quem, meu filho? Você a vizinha vai ver eu entrar. Pois é, e até o espiritismo aí, a moçada que é kardecista, etc., fazem parte dos centros espíritas, né? Alguns ficam envergonhados, né, e tal, ficam quietos, não falam, né? Eu fui a uma palestra do Divaldo Franco lá no Fluminense e encontrei lá um monte de gente da nossa cidade de Bonito que pertence a centros espíritas. E eu falei assim, pai, realmente eu nunca vi aquele cara em igreja evangélica nenhuma, nem na missa, porque são lugares que eu geralmente vou por conta das minhas coberturas, etc. E eu fiquei observando as pessoas sem nenhuma discriminação e tal. Eu falei, cara, eu só não sabia que fulano pertencia ao centro. Eu não sabia que fulano pertencia ao centro. Hoje em dia eu acho que diminuiu um pouco, bastante, essa vergonha que as pessoas tinham de sua fé. Mas eu percebo um pouco. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão da discriminação, do preconceito que existe às pessoas de religião espírita e às religiões de matriz. E aí eu falo aqui dos centros espíritas da linha do kardecismo, tá, minha gente? Que eu entendo, se eu estiver errado, o Raimundo, por favor, me corrija, que eu entendo que é uma pegada diferente do candomblé, da Umbanda e tal. Geralmente coloca-se todo mundo no mesmo balaio, né? Mas é totalmente diferente, gente. O kardecismo é uma coisa totalmente diferente, etc. e tal. Eu nem sei se kardecismo é religião. Acho que, não sei se já chegou a... Eu digo formalmente. Sim. Mas assim, é diferente, né? E o candomblé é diferente de todas essas também, porque o candomblé não é cristão. Então já a Umbanda é cristã, o kardecismo é cristão. Então é uma coisa que diferencia muito o candomblé, e é esse entendimento que muitos de nós do candomblé não temos, e temos vergonha disso, não tem que ter vergonha. Assim como o judeu não tem vergonha, enfim. Como é que funciona, antes de você falar da questão do preconceito, como é que funciona essas datas religiosas, Natal e tal, assim, no caso... No candomblé não existe. Natal não existe. A gente cultua. A gente pratica, vou na casa da minha irmã,
Vai ter uma janta lá, eu não vou perder essa, né? Mas a gente não tem esse símbolo, né? Perfeito. O nosso Natal é individual de cada um, vamos dizer assim. Quando a gente nasceu, por exemplo, o meu Natal, que a gente chama o meu Odum, é dia 8 de dezembro, coincidentemente, feriado em Bonito. É o dia que eu nasci para o Candomblé. Perfeito. Mas vamos falar um pouquinho do preconceito, né? Bom, Flávio, a gente já falou aqui sobre, né, coisa de preto, de pobre. Eu vou fazer, como tem pouco tempo, eu vou fazer um apelo, que eu já fiz esse apelo numa igreja lá, evangélica, lá no Parque Andréia. Já fiz em minhas lives, vou aproveitar aqui a repercussão do seu programa, de vários evangélicos assistirem. Eu vou fazer um apelo aos pastores, tá, que usam púlpito para nos defamar, né? Falar que nós somos o diabo, cuidado com isso, cuidado. Que eu vejo, às vezes, um pastor saber muito mais do que muita gente que frequenta, sabia? Fala o nome de orixás, fala o nome de Exus, fala... E quando que vai para o seu púlpito, querido pastor, pregue a palavra de Jesus, que você acredita como sagrado. Eu respeito a sua palavra, eu respeito a sua Bíblia. Para mim, não é sagrado, mas eu respeito que você veja como sagrado. Então divulgue a sua palavra. Deixa para nós do Candomblé falar do Candomblé para quem quer ouvir. Que a gente não vai de porta em porta. O Candomblé é para todo mundo, mas nem todo mundo é do Candomblé. E eu culpo sim, responsabilizo sim, Flávio, esses pastores que usam púlpito para divulgar, que isso estimula. Porque as pessoas que estão ali ouvindo, muitos deles não têm discernimento, não têm capacidade cognitiva de entender. Que aí você vê hoje bandidos de Jesus que vão e quebram roças de santo, que obriga a mãe de santo a sair da comunidade. Isso é estimulado por quem? São esses discursos desses pastores que apontam para a gente como sendo do demônio. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade, né, para mencionar ali o pastor Valadão, né, que esteve aqui em Itaboraí por ocasião da festa da cidade e falou lá um monte de coisa que para aqueles evangélicos mais fanáticos, né, faz muito sentido, mas para mim, que sou um evangélico esclarecido, cara, ele pode até acreditar daquele jeito, mas eu acho que, sobretudo no ambiente que era uma festa da prefeitura, aniversário da cidade, você não tem só evangélicos ali assistindo, né? Você tinha toda uma quantidade enorme de pessoas de outros credos, etc. E tal. Eu achei que foi de muito mau tom, de muito mau gosto. E aí eu estou falando isso porque eu sou evangélico. Raimundo, você não fala nada não, porque senão vão dizer que você está discriminando, né? Mas eu, como evangélico, eu achei que não foi de bom tom a fala do pastor Valadão, por ocasião aqui da festa de aniversário de Itaboraí. Deu aquela confusão danada, deu mídia, etc. e tal, papapá, parará. Não vi ninguém com serenidade e seriedade tratando do tema. Vi uma gritalhada danada de quem não gostou, uma gritalhada danada de quem gostou, né? E efetivamente uma fala, como eu estou dizendo aqui, né? Eu sou evangélico, entendo o que ele quis dizer, mas acho que foi inapropriado, acho que não foi de acordo, acho que não foi oportuno, e aquele ambiente que ele estava não era o momento, né, de tratar daquela maneira, né? E Flávio, como eu disse há pouco, em pleno século XXI, e corrobora para essa questão da discriminação, do preconceito, né? E em pleno século XXI esse discurso não cabe mais, de supremacia cultural. Cara, estamos voltando para o século XV, XVI, XVII, onde só existe uma verdade. Será que daqui a pouco vão colocar fogueira nas esquinas não para queimar quem não acredita em determinada questão? O que eu vejo nesses neopentecostais, eu falo muito que isso é típico deles. Você não vê isso no assembleiano, né? Esses raízes. Igrejas tradicionais. Você não vê esse comportamento. Isso é muito característico dos neopentecostais. Eu vejo que realmente os neopentecostais querem resgatar o poder que a Igreja Católica tinha na época, de comandar, de mandar, de impor. Quando que hoje a gente está no século XXI, gente. Estamos mais inteligentes, temos mais informações, é só se informar, é só estudar e respeitar. Esse negócio de supremacia cultural, viu a grande desgraça que fez ao mundo, não só ao Brasil, ao mundo, dizimando culturas. 1260 anos de perseguição. Um tempo que foi chamado de Idade Escura. Né? Enfim, então eu acho que agora a gente tem esse momento de respeito mesmo.
Eu respeito o seu amém, o seu aleluia, seu shalom, respeito o meu saravá e meu axé, porque eu não sou menos nem mais do que vocês, nem vocês menos nem mais que eu. O seu Jesus é forte, o meu orixá também é forte. É sagrado para mim, mas eu não quero que o meu sagrado você ache que seja sagrado só porque eu quero que você ache. Não. Se um dia você tiver encontro com o meu sagrado e te bater dentro de você, é sagrado. Se não bater, não é. E é simples assim. Perfeito. E assim, só para deixar você que está nos acompanhando curioso, vai chegar esse momento, Raimundo. Ai. À luz do que... Não fica aliviado, não. Não, aí vai demorar. À luz do que eu acredito na condição de evangélico, nós teremos uma época em que haverá uma supremacia religiosa, uma união religiosa em nome de um bem comum, e aqueles que não, exatamente como aconteceu no passado, e aqueles que não compactuarem com isso serão perseguidos, né? Eu acredito nisso. Quem não quiser acreditar está tudo certo, né? Mas é a forma como eu vejo, né? E quando eu vejo essas manifestações, né? E quando eu vejo essas manifestações como essa, eu já vejo pequenos sinais de que estamos caminhando para essa união, né? E aí é aquilo que as pessoas chamam pejorativamente de sinal da besta, que tem lá na Bíblia que está escrito, mas no futuro nós teremos sim, em nome da paz, em nome da união dos povos, etc. e tal, uma união religiosa, e nós estaremos sendo perseguidos, Raimundo, porque se eu te conheço, você não vai fazer parte disso e eu também não, entendeu? Então, aproveitando essa deixa, né, nós do Candomblé acreditamos nisso também, né, não nesse conceito de holocausto, não, desculpa, né? O último caderno da Bíblia, como é o nome? Do Apocalipse. Do Apocalipse, nada disso. O Candomblé, como eu disse, a gente cultua o nosso sagrado e a nós mesmos, que nós seres humanos fazemos parte da natureza também. E nos preparamos para viver aqui na Terra. O orixá tem um compromisso comigo até o meu último suspiro. Ele vai me prover, me dar condições de viver esta vida e possuir tudo que nela há de melhor. Né? Aí vamos conceituar melhor, cada um vai ver o seu melhor. E para que eu vá para a ancestralidade. Perfeito. E eu tenho certeza que meu lugar na ancestralidade está garantida, e lá sim, eu vou ter lá essa paz religiosa, que lá eu só vou estar com os meus. Mas, enquanto isso não acontece, vamos nos esforçar para viver em respeito a cada um aqui. Parem de nos apontar. Parem. Cultua o seu demônio, seu pastor. Ele é seu. Ele faz parte da sua cultura, não da minha. Tá terminando? Não. Mandar um beijo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Paula Solano. Parabéns pela entrevista. Isso é muito importante para tirar muitos preconceitos das pessoas, né? Abraço, Ana Paula. Meu amigo Joel Jefferson diz aqui: boa tarde, Flávio. Raimundo é um cara sensacional, por isso respeito, pois sempre me respeitou, né, como as pessoas na minha religião. Rosiane Inácio diz: boa tarde. Não consigo entender a discriminação que a sociedade faz com a religiosidade das pessoas. Acho que qualquer tipo de discriminação, seja de que ordem for, uma manifestação de ignorância, falta conhecimento. E boa tarde aqui para minha prima Clarice, um beijo para você, Clarice, e um abraço aqui para Nai Santos, que escreveu aqui: pai, minha irmã de perfeito irmão Raimundo Ribeiro, né? E eu quero fechar a conversa falando especificamente do Ubuntu, que é o seu livro. Como que a galera consegue adquirir o seu livro, Deixa Raimundo? Eu botar aqui no... teoricamente, o que é que nós encontramos aqui de orientação no seu livro, né? E assim, moçada aí da cultura, da nossa cidade aí, de vez em quando estão sendo procurados aí os escritores, etc. e tal. Olha, vocês estão esquecendo que Raimundo é escritor, hein? Tem um livro lançado chamado Ubuntu, né? E ao procurarem os escritores, por favor, não esqueçam de incluir o meu amigo Raimundo aí como um dos escritores da nossa cidade. Tem aqui o seu livro Ubuntu, e acho que tem outro vindo por aí, né? Estou escrevendo outro. Tem outro, né? Eu vou botar aqui, gente, no chat aqui, o link, porque esse livro é por pronta entrega, né? Ah, perfeito. Eu não tenho dinheiro para comprar uma edição, então o Clube dos Autores dá essa... Eu até aconselho quem queira, né? Você encomenda, ele entrega na sua casa, deixei o link aí. E esse livro aqui eu descrevo
é uma ficção, porém com realidade. Eu criei um personagem que foi a primeira vez a uma casa de candomblé numa saída de Aô. E eu vou explicando a esse visitante tudo que vai acontecendo, os porquês, para quês e para onde. Você faz um guiamento do cara ali. Exatamente. Igual eu olhava o sujeito para conhecer a cachoeira fazendo guiamento, Isso. você através do livro. Aí vai entender o que é esse Ecodidé que o Flávio perguntou, que é a nossa pena Então, sagrada. na nossa entrevista aqui, nós já matamos mais da metade do livro. Não, mas foi bem, mas o livro está bem que o livro é embasado, tem Sim, as instâncias, claro, as claro. cantigas, com traduções, eu explico tudo, por que uma pessoa tem a necessidade da iniciação, o que gera e gira em torno da iniciação. Eu acho que esse livro aqui, principalmente para você que não é do candomblé, mas que acha que deveríamos ser respeitados, você ter esse argumento, que não dá só para dizer, eu não sou do demônio. Nós temos que ter argumento. Isso aqui vai te dar argumento. E você que seja do candomblé ou da umbanda, são argumentos para debater. Porque não adianta chegar com um intolerante e ser um intolerante também. Rebater com ofensas. Não, eu rebato com argumento. Eu provo com A mais B que o meu é sagrado também. E com informação. Não, tem outros livros também, mas claro, esse aqui que eu aconselho. Minha gente, eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando até aqui. 17 horas a gente precisa ir embora, né? Amanhã eu volto aqui recebendo a Fabiana Babo. Fabiana toca aquele projeto Mulheres Vencedoras. Dia 28 esse projeto estará na quadra do Cruzeiro, na Praça Cruzeiro. E ela recebe lá as mulheres empreendedoras, né, etc., que tem aí o seu crochê, que tem o seu bolo, que tem o seu doce, etc. Ela junta essa meninada toda no ambiente para você conhecer o trabalho delas. Serve como vitrine também. Muito legal o trabalho da Fabiana. Que tem um livro escrito agora também, né? Mais uma escritora surgindo aí, contando a história dela, né? De camelô a mentora, né? Etc. Tal, nessa vibe das mulheres empreendedoras aí que estão em meio à nossa sociedade. Ela já esteve aqui no nosso programa conversando com a gente e amanhã volta, né? Para conversar sobre esse evento do dia 28. E eu quero abrir, Raimundo, espaço aqui para você se despedir dos nossos ouvintes, nossos seguidores, a moçada que está nos acompanhando. Você pelo Facebook, você que vai nos acompanhar pelo YouTube depois, você que vai nos acompanhar pelo canal do Raimundo, que o Raimundo depois baixa e vai colocar também nas redes dele lá. Muito obrigado. E fica à vontade, Raimundo, se você precisar recortar aqui nossa entrevista, editar alguma coisa, fica à vontade. E isso as palavras finais aqui para a moçada que está acompanhando aí o programa Flávio Azevedo. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado por esse espaço para a gente falar de um tema, principalmente aqui. Fico com a impressão de que você precisa voltar aqui outras vezes, porque não se esgotou o assunto, como você falou. Virei, quantas vezes quiser. Eu acho importante, né, dar visibilidade e voz. Essas pessoas aqui que ouviram vão multiplicar. E lembrando, algum pessoa do candomblé que assista isso, não estou aqui me colocando como o poderoso, nada disso, está com muito respeito a todos, que minha intenção maior é que você, que não seja do candomblé, nos respeite. E que você que é do candomblé, procure se aprofundar mais, dar veracidade nas suas palavras e suas ações. Que a gente só vai combater a intolerância quando nós tivermos consciência de nossas ações. Muitos de nós não sabem o que está fazendo, por que está fazendo, procure saber. E, mais uma vez, aos evangélicos, principalmente os neopentecostais, vamos diminuir isso aí, valorize o seu Jesus, assim como a gente valoriza os nossos orixás. A todos eu desejo, esse mês que é o nosso mês do nosso grande Omulu, né, nosso orixá da saúde, que cubra todos que precisam dele. Um grande abraço, pesquisem. Estou no meu Facebook, meu canal, procura lá, Babalorixá Raimundo de Airá. Estou aberto para a gente conversar, para conhecer. Não é evangelizar ninguém, tá? Mas te apresentar o que de verdade é o candomblé. Muito obrigado a todos. Um beijão. Bom, ao contrário do Raimundo, o meu propósito aqui foi evangelizar as pessoas, mostrando que imprensa é isso, que mídia é isso, né? Eu recebo aqui pastores, padres, hoje recebendo aqui um babalaorixá. Eu não tenho que dizer para você o que você tem que fazer, cara. Eu trago aqui as opções, as opiniões, né? As falas, e aí você faz o seu juízo de valor. Penso que a imprensa brasileira
ela tem perdido um pouco do ponto, sobretudo em relação à política, quando tenta mostrar para você o que ela vai fazer, seja direita, seja esquerda. Eu acho que você tem que trazer os fatos e deixar a população tomar a sua decisão, entender o caminho que vai seguir. Então aqui o meu propósito é evangelizar, né? Mostrar que nós, da imprensa, precisamos abrir espaço para todas as pessoas, para todas as falas, para todas as vozes, e historicamente o programa Flávio Azevedo sempre fez isso, né? E agora, de alguns anos para cá, valorizando mais as entrevistas do que efetivamente a fala e a crítica do apresentador, né? Eu costumo dizer que eu aceitei Jesus aqui na minha origem evangélica, né? Mas no caso do candomblé, eu fui iniciado, né? numa nova perspectiva de coisas. Cadê aquele negócio de estar enchendo saco de prefeito, de vereador, etc. e tal? Deixa as pessoas falarem, né? E aí você que está em casa nos acompanhando, tome a sua decisão. Você queria acrescentar alguma coisa? É importante, esse ano de eleições, não vou fazer campanha para ninguém não, mas principalmente nós, tolerantes, ou que precisamos da tolerância, vamos nos preocupar muito em quem votar, porque esses neopentecostais têm um projeto de poder, como eu disse, eles querem resgatar a força que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Então nós, do Candomblé, da Umbanda, de outras religiões, tá? Vamos, infelizmente, vamos ter que nos misturar com isso. Eu não sou muito a favor de votar no religioso, mas pelo menos alguém que tenha em pauta a preservação de um país laico, e principalmente que nos proteja e nos defenda e que faça valer a lei. Agora, de verdade, beijo. Minha gente, um abraço grande. Volta amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado a todos que estiveram aí nos acompanhando, nos prestigiando. Papai do Céu abençoe muito cada um de vocês, né? No caso do candomblé, axé. O axé, né? Que todos os orixás, Bobô Orixá, nos ilumine e nos guie. Isso aí, minha gente. Um abraço grande. Que as boas influências, né? E que elas estejam sempre presentes dentro de nós, estejam cada vez mais efervescentes dentro de cada um de nós. Um abraço grande aos amigos. Muito obrigado pelo carinho. E a gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Volta amanhã às 15 horas, com a minha amiga Fabiana Babo, para falarmos de mulheres empreendedoras, mulheres vencedoras. Vai ser bem bacana recebê-la aqui mais uma vez. Gabriel Alejandro, Flávio Azevedo, lindo programa de rádio. Abraços, né? Edson Matias, obrigado para você também. Gabriel é o que está na Argentina, é isso? Isso, meu filho, meu shogun. O argentino aí, o hermano, grande abraço. À frente do nosso Fluminense, eu sou tricolor, Raimundo também é, né? Tem lá o argentino Germancano, estamos muito felizes com ele aqui, viu? Abraço, Gabriel. É isso, gente. Obrigado pelo carinho de todos. Vamos em frente. E amanhã a gente volta às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu! Vai embora não, tem a foto, né? Falar disso, rapaz, eu inclusive esqueci. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Bota um rock nacional aí no